Já estamos de volta no segundo bloco do programa O Mundo da Criança e nós estamos conversando hoje sobre a tuberculose, sobre doenças respiratórias na criança. E a nossa convidada é a nossa querida Cristiane Pompeu, pneumologista, docente da Universidade de Marília. Aliás, eu tenho que fazer um destaque para ela aqui, porque ela é realmente uma colega de um valor extraordinário dentro do ambulatório das crianças com paralisia cerebral. As crianças com paralisia cerebral têm muito problema pulmonar. E, olha, a Cristiane está sempre presente, sempre definindo e orientando as mães. Então, Cristiane, eu torno público um agradecimento a você pela tua participação, espontaneidade. Eu vejo você com muito carinho com as crianças, isso realmente é maravilhoso. Então, essa especialidade de ser pneumologista junto às crianças com paralisia cerebral tem uma importância muito grande. Aliás, nós temos lá colegas que trabalham com essas crianças, as recém-mamães, né? Cristiane, Fabiane, que estão lá com que são neurologistas importantes e que dão essa assistência, mais a doutora Cristiane, mais o Luciano, que faz as endoscopias, e muita gente cuidando das crianças com paralisia cerebral. Então, a Unimar nos recepciona, permite que isso aconteça e a gente tem que fazer um destaque para ela nesse trabalho, assim, que eu diria assim, muito santo, abençoado, de cuidar das crianças que têm paralisia cerebral. Mas eu queria só fazer um parêntese, Cristiane, porque eu tenho uma menina que é muito querida, ela é lá de Pompeia, a Esther, irmã do Guilherme, e sempre assiste o programa nosso. Então eu queria deixar um beijo para a Esther. Esther, vem aí próximo da televisão, faz um tchau aí para o tio, que realmente você é muito querida, muito estimada e é uma criança muito especial para a gente e ela tem um carinho muito grande quando vai ao nosso trabalho, ao nosso encontro, ela abraça, beija e fica muito feliz. Esther, um grande beijo para você, para os seus pais, para o Guilherme. E muito obrigado por esse carinho todo. E nós voltamos com a Cristiane para falar sobre tuberculose. Cristiane, é sempre assim, a preocupação nós temos quando o pai pensa em tuberculose e às vezes assim, quando tem gente na família com tuberculose, como é que esse pai que está nos ouvindo assim, tem alguém que eu conheço que tem tuberculose, meu filho está sempre perto, não sei se ele é tratado, se ele não é tratado, e como é que isso a gente pode orientar em relação à criança, a proteção da criança? A gente quer que a criança não tenha tuberculose, né? Bom, já que você falou do ambulatório, eu vou agradecer. Eu é que agradeço poder participar desse projeto, esse ambulatório que é encabeçado por você. É um ambulatório multidisciplinar, com colegas maravilhosas, é um ambulatório muito querido e eu me sinto muito honrada em poder dar um pouco de ajuda na correria do dia a dia, o que eu posso estar ajudando, né? E é um ambulatório e um projeto maravilhoso. A Unimar está de parabéns, você está de parabéns e todo mundo que participa com carinho, com prazer, enfim, é delicioso. Tá? Legal. Bom, a criança, o indivíduo, a partir do momento que é instituído um tratamento que ele está fazendo, e aí um parêntese, né, na questão da adesão ao tratamento. Por ser um tratamento longo, um tratamento que muitas vezes tem efeitos colaterais, então o médico, os profissionais, acaba sendo até também um tratamento multidisciplinar, assistente social, tem que estar junto, tem que estar próximo para ver se o paciente tem uma adesão completa a esse tratamento da tuberculose. Uma vez instituído o tratamento, as crianças em contato, né, dando a temporariedade correta da medicação, não se corre perigo algum. Né? Isso é muito bom você falar, porque existia antes os lugares de tratar a tuberculose, que isso não existe mais. Mas nós estamos falando de um adulto que está doente, como é que eu tenho uma criança, como é que devo me comportar, né? Sim. Primeiro tem que ser feito um diagnóstico correto no adulto, porque na criança o diagnóstico é muito complexo.
envolve muitos sintomas que se confundem com outras doenças respiratórias e nem sempre os exames são totalmente, nos ajudam, nos elucidam, né, claramente. E então, uma vez sabendo que realmente teve o contato com o indivíduo tuberculoso, já é um inicial. E aí a gente então vê todo o sintoma clínico, radiológico dessa criança, é feito um teste tuberculínico, né? Muitas crianças a gente consegue colher a cultura do escarro, que deve ser colhida 3 amostras em dias consecutivos, mas essas são as crianças maiores, infelizmente, que a gente consegue colher. As menores acaba tendo que ser lavado gástrico, é mais sofrido, enfim. E aí são dados pontos. A gente faz uma pontuação nessa classificação que eu te falei, um questionário para saber se essa criança tem ou não a tuberculose para a gente estar tratando, né? E cada município tem a referência de ambulatório para isso. Então, não é porque eu faço um ambulatório de pneumologia pediátrica que sou só eu que... Não, tem um infectologista, tem todo o corpo de enfermagem, outros profissionais que trabalham só com tuberculose, né? Marília não é um centro de referência. No estado tem vários centros de referência, mas temos um ambulatório onde tanto o pneumologista adulto quanto o infantil pode estar encaminhando e trocar ideias com quem trabalha só com isso. Esse aspecto clínico da criança, né, e a preocupação, assim, eu tenho certeza que essa é uma dúvida que hoje o adulto que é de grupo de risco de tuberculose é o HIV positivo, né? Ou então que tem alguma outra doença que tem um comprometimento imunológico, né? E eu sei que o pai tem sempre uma preocupação, eu já tive essa pergunta, olha, eu tenho um familiar que é HIV positivo e tem diagnóstico de tuberculose, como eu me comporto em relação com o meu filho? Eu posso ir na casa, eu posso visitar, ele pode ir na minha casa. Isso é possível desde quando que a gente libera os filhos para um contato? Eu posso deixar o tio beijar o meu filho que ele tem tuberculose? Se ele estiver tratando. Esse é o aspecto que a gente quer... Não há mais necessidade de segregação, né, desde que o indivíduo esteja em tratamento. Então, se o indivíduo está recebendo remédio, está sendo tratado, e você fez no início uma abordagem assim que é muito séria, né? É preciso ter aderência, né? Ter aderência ao tratamento. Quer dizer, o que é aderência? O cara tem que tomar o remédio. Se ele tomar o remédio, se a moça tomar, a senhora tomar, tem o diagnóstico de tuberculose, ela pode ter um social normal, né? Sim. Isso é bom para a família saber que esses valores do tratamento são muito importantes para você ter um relacionamento familiar adequado. Mas eu sei que a família que tem tuberculose tem medo, né? Tem muito medo. É uma doença ainda que tem todo um mito, né? Você mesmo falou das clínicas, né? Onde hospitais especializados em tuberculose, que no início, nos anos 20, anos 30 do século passado, todo mundo... Isso é do tempo do Marcos Vinícius, que ele está ausente aqui, no tempo dele, realmente existia tudo isso. Com todo aquele charme de Campos do Jordão, Hospital Leonor de Barros, né, que a gente passa com o bondinho assim, olha, e fica imaginando, né, nossa, olha. Então, isso não há mais necessidade, isso ficou no passado mesmo, né? E graças a essa política pública de saúde, pessoas sérias, competentes, engajadas e interessadas em que a coisa dê certo.
Então aí, sobre o aspecto clínico, para a criança, então nós ficaríamos assim, seguros se existir uma pessoa na família que tenha tuberculose, mas que você sabe que está tratando. Sim. Se você tem dúvida que ela está tratando ou não, olha, mas eu sei que ela não trata, porque tem o aspecto álcool junto, tem droga junto, eu sei que ela não tem uma aderência muito séria. E o cuidado aí, Cristiane? Então, essa criança tem que ser acompanhada, tem que ser seguida, né? Todo aquele aspecto que eu falei, clínico, radiológico, o teste tuberculínico. Ela pode não estar fazendo uma tuberculose manifesta, mas pode ser latente. E dependendo, é feito uma prevenção. Essa criança é feita uma medicamentosa. Tá. Você tem que ter muita segurança, o médico tem que ter muita segurança em relação ao que está acontecendo. Então, esses exames permitem uma orientação e, como a Cristiane falou, não é muito fácil fazer o diagnóstico de tuberculose em criança. Mas a epidemiologia é um dado extremamente importante para o raciocínio clínico. Se eu tenho contato com tuberculose e se de repente a criança começa a ter uma pneumonia, precisa ser investigada, né? Vou dar um exemplo para você, né? Então, nós temos um presídio. A nossa cidade, Marília, foi uma coisa até que a gente conversou na atualização, na reciclagem. E a gente sabe que existe um reduto de muito diagnóstico de tuberculose. Às vezes com adesão, às vezes não, porque, enfim, tem vários aspectos dentro de uma prisão que... E a mãe tem um bebê e leva esse bebê para visitar o pai, que pode ser que tenha tuberculose, enfim, acabou de ter o bebê e leva. Esse bebê é um bebê que tem que ser visto com olhos de muito carinho, porque, primeiro, se esse pai realmente for tuberculoso, não estiver sendo tratado, né? E a gente sabe que em presídio, né, é uma questão de que pode acontecer de tudo. Essa criança tem que fazer uma prevenção. Antes de fazer a BCG, não se pode fazer PPD nela, não se pode fazer BCG, tem que ser feito um medicamento nos 3 primeiros meses para daí fazer o teste tuberculínico e, dependendo do resultado, completar o tratamento ou então liberá-la para vacinação. Olha que interessante, é uma coisa muito próxima da gente, para Marília. Aí a gente, no próprio curso, eu comentei, nossa, né? Quem que já não se deparou numa unidade básica de saúde com essa situação, né? E isso é um conceito novo, né? Dentro da conduta clínica do pediatra em relação à tuberculose. Porque nasceu, a orientação é de vacinação, etc. Mas nós estamos falando de uma situação que é particular e que é comum. Uma pessoa dentro do presídio, em função da aglomeração, do contato, acabar adquirindo a doença. E ele, em contato com o filho, a gente tem que ter um cuidado especial para com o filho. Mas, às vezes, isso está dentro de casa. Também. Né? Isso pode acontecer dentro de casa. Você teve um bebê e esse bebê tem lá uma pessoa dentro de casa que tem tuberculose. E não sabe. E não sabe, ou se fez um diagnóstico recente. Então, veja que é uma doença que dá, assim, algumas alternativas clínicas muito sérias e um cuidado com a criança de maneira, assim, muito importante, e cabe a nós, profissional, estar alertando a família em relação a esses cuidados que se deve ter com a criança que tem um potencial de risco, ou que tem um familiar, ou que frequenta um presídio ou um outro lugar em que haja possibilidade de ter tuberculose. A gente observa, telespectador, que a gente tem muita coisa para falar sobre isso. A gente ainda tem um terceiro bloco e nós vamos abordar alguma coisa ainda do aspecto clínico para alertar você, pai, e até como está o tratamento atual. Nós já voltamos já.